Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, BG Colchões, Casa e Revestimentos, Essenza Casa e Jardim, Casa Bonita, Favorita Quintino e Elite Design. Olá! Começa agora mais um Transit Arquitetura. No ar, a sua grife de arquitetura e decoração na TV. Quer saber o que preparamos para você essa semana? Então preste bastante atenção, porque hoje é dia de ganhar presente aqui no Transit. Você vai conhecer um elegante living assinado pela designer de interiores Marli Lima. Um ambiente em estilo clássico voltado aos preciosos momentos de convivência familiar. Nós também iremos mostrar um projeto que representou um grande desafio para a arquiteta Cris Padilha. Um apartamento super antigo que foi completamente personalizado para uma alegre família. Além disso, quem ficar ligado nas matérias de hoje poderá ser presenteado com um belo exemplar do anuário Elite Design 9. Serão 5 sortudos. Você não pode perder, né? Então não saia daí que nós voltamos já já. É rapidinho. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Assinado pela designer de interiores Marli Lima, este living foi planejado para o perfeito aproveitamento dos espaços e para a acomodação de um grande número de pessoas. Com elegante apelo clássico, a sofisticada decoração reflete o estilo de vida e a distinção do casal de proprietários. Dá só uma olhada!
Bom, para conhecer melhor esse projeto, agora eu vou conversar com a designer de interiores, Marli Lima. Bom, Marli, mais um projeto personalizado, elegante e que fala muito do teu estilo de trabalho. Mas eu gostaria de saber qual é o perfil desses clientes para que se chegasse então a esse resultado tão elegante e com esse estilo tão clássico e tão imponente. Larissa, obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar do programa. E esse projeto foi idealizado por um casal de mais idade, né, que já tem filhos casados, com netos. Então eles queriam um ambiente aconchegante, né, que fosse funcional ao mesmo tempo, para poder receber a família nos finais de semana, né, e que tivesse um aproveitamento para um maior número possível de acomodações, né, para os convidados. E a cliente é uma cliente que prima muito por esse estilo mais clássico. Então, ela já tinha alguns móveis, né, nessa mesma linguagem, e o que a gente fez foi seguir essa linha e começamos trabalhando por uma base então mais neutra, com móveis de dimensões maiores, um tom mais claro, e fomos pontuando com cor. E aí nós sugerimos o verde esmeralda. O verde esmeralda é a cor que foi em 2013 eleita a cor do ano, né? E que de lá para cá fez muito sucesso tanto na moda quanto na decoração. E ela é uma cor muito bonita porque ela combina muito bem com esses tons neutros, né? Do bege ao preto, os tons mais terrosos. E o verde, ele imprime essa questão do colorido, mas ao mesmo tempo ele imprime com muita sofisticação. Nós começamos então colocando em poltronas, né, no primeiro ambiente. A partir das poltronas nós fomos fazendo então essa integração, trazendo esse verde esmeralda então para o outro estar, né, que é o estar da televisão, onde nós estamos. E assim nós fomos integrando, então ela aparece também numa tela, né? Usamos também, então, aqui o preto, que eu acho que é uma cor muito imponente, eu uso muito em todos os projetos, eu acho que combina com tudo, né? E ele traz todo esse requinte, essa sofisticação. E ele aparece, então, aqui em luminárias de mesa, nos quadros, no puff, em captonê, que nós usamos, então, para dividir, fazer essa integração dos ambientes, né? E o vermelho aqui entrou como um toque de uma maneira clássica, uma modernidade com um elemento muito sofisticado. Claro, então ele deu mais um colorido, mas de uma forma muito requintada, né? Assim como um tapete persa, eu acho que não pode faltar, né? O tapete persa faz toda a diferença, né, num ambiente. Bom, tu comentou que era importante o aproveitamento total dos espaços. Para isso, houve um detalhamento específico do mobiliário? Sim, o mobiliário começou a partir do momento que a cliente tinha o desejo de ter uma vitrine para uma coleção de xícaras de porcelana que ela tem, né? Então nós criamos já num vão que tinha existente aqui, nós criamos nichos e intercalamos com esses nichos duas cristaleiras, né? Que ficou num formato não tão tradicional, porque elas ficaram mais na horizontal, mas que ficou muito bonito, ficou diferente, né? Elas estão com um fechamento num vidro facetado, com puxadores de cristal, então ficou bem sofisticado. E a marcenaria ela é toda em laca brilho, né? E os nichos são todos emoldurados, então, e iluminados. E compôs muito bem com o espelho que está ao lado, né? Que reflete todo o espaço do jantar, né? E reflete assim também como os lustres, que está numa disposição também inusitada. A cliente queria alguma coisa diferente, então em vez de colocar um lustre mais tradicional, nós optamos por colocar dois, que foi o que ela escolheu, né? E que achei que ficou muito bonito. E aí, então, para dar apoio à mesa, nós colocamos um aparador de vidro para continuar na leveza, né? A gente percebe que, apesar de todo esse classicismo, tem vida nesse ambiente. Os objetos, eles imprimem essa personalização? Com certeza, eu acho que a gente vê que tem toda uma história aqui, né? Os portas-retratos, né? Os móveis que já eram da cliente, então, e tá super aconchegante, né? Ele tá muito completo, né? Os enfeites, os nichos que acomodam, então, super bem as recordações, né? Dos clientes. Como é que funciona essa consultoria na hora de escolher esses objetos? Bom, nós fomos então na Casa Bonita, né, que tem enfeites muito bonitos. Nós escolhemos e mais ou menos eu dou assim uma listinha básica do que eu acho que pode trazer requinte e sofisticação para a gente poder compor depois com o que ela tem, né, de coisas que são recordações de família, de viagens, enfim. Na Essenza também, então nós temos quadros, nós temos castiçais de prata, né, e a cliente ficou muito satisfeita, assim, foi tudo muito aprovado.
E é importante, né, essa orientação, mas que a cliente participe, porque conta muito da vida, do estilo, da história dessa família. Com certeza, eu acho que para casa, na verdade, ela só se torna um lar depois que o cliente, né, se apropria do seu ambiente e coloca ali todas as suas marcas, as suas vivências, né? Então, esses objetos de recordação fazem toda a diferença, né? Faz a diferença também aqui os detalhes. O gesso, por exemplo, ele é completamente diferenciado. Sim, esse foi um desejo da cliente de ter alguma coisa mais imponente, diferenciada, não aquele gesso mais comum, simples, mais clean, né? Então ela queria algo mais que fosse mesmo diferenciado. Então nós resolvemos fazer todo o emoldurado com degraus, ficou bem marcante, então nós optamos por não rebaixar o pé direito e utilizamos luminárias com brilho, com o cristal, trazendo também esse requinte. Marli, e dentro do teu estilo de trabalho, o que tu elegeria aqui como ponto alto? Olha, eu acho que aqui, para mim, a vedete do ambiente é essa marquesa, né? Que tem um estilo mais clássico, ela tá no dourado, né? Que é um toque que eu gosto muito, traz uma sofisticação, assim como também entra no puff, entra nas poltronas da cabeceira da mesa, compondo com, então, poltronas mais retas, mais baixinhas e contemporâneas. Então é isso, assim, eu acho que é trazer essa coisa mais clássica, né? E diferenciada. Elegante, sofisticado, assim como todos os outros trabalhos que tu assina. Parabéns por mais esse, muito obrigada. Obrigada. Se você tem planos de construir ou reformar e está em busca de arquitetos, engenheiros e decoradores para realizar o seu projeto, acesse o transitearquitetura.com.br e conheça a lista atualizada dos melhores profissionais desse mercado. E aproveite e curta também nossa página no Facebook. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, BG Colchões, Casa e Revestimentos, Essenza Casa e Jardim, Casa Bonita, Favorita Quintino e Elite Design. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.
Quando entrou pela primeira vez neste apartamento, a arquiteta Cris Padilha soube imediatamente que este seria um grande desafio. O casal de proprietários e seus 2 filhos vinham de um imóvel pequeno e que já não supria as necessidades dessa família alegre e jovial, que curte estar junto, praticar esportes, assar um churrasco e receber os amigos, mas que também precisava de mais privacidade para os momentos individuais. Confira o resultado. Bom, para conhecer o projeto completo desse apartamento, agora a gente vai conversar com a arquiteta Cris Padilha. Bom, Cris, de início, já quando tu se deparou com esse apartamento, anteriormente ele era muito datado, um edifício antigo, então realmente um layout já ultrapassado, e tu já percebeu que seria um grande desafio. Mas qual foi o briefing? Quais foram as necessidades que os clientes te expuseram? Pois então, o apartamento era realmente muito diferente, né? Ele tinha um piso de tabuão, ele não tinha forro, a varanda era separada do estar, era uma lareira de canto, ele era muito antigo. Até facilitou porque eu conheço bem os proprietários e eles tinham necessidade de ampliar o espaço deles, de ter um espaço onde eles tivessem prazer de receber. Vamos dizer que o chefe da casa é churrasqueiro nato. Ele come um churrasco por semana sempre, às vezes faz churrasco só para ele. Então tinha que ter uma churrasqueira muito prática, interligada com a casa, que ele pudesse fazer churrasco dentro de casa, que era o que ele queria, né? Eles têm uma menina e um menino que vinham de um quarto conjugado, que agora passaram para cada um ter o seu quarto. Também ampliou a vida de família, ficou muito mais gostosa, assim, todo mundo tem o seu canto, as coisas funcionam. Então a surpresa para quem viu antes e quem viu depois é muito grande, assim, é muito gratificante também de tu ver as pessoas, nossa, que milagre, como que tu fez isso? A gente passou muito trabalho para fazer a lareira, porque a lareira, como ela era de canto e eu queria virar ela foi feita toda com lata de algerosa, né? Para permitir que fizesse a coifa dela, depois forrada com gesso acartonado e em cima do gesso feita uma estrutura metálica fixa no teto e na parede para poder segurar o granito que envolveu depois. Teve vários pontos assim bem difíceis de resolver, mas depois que tu põe no papel é um desafio desenvolver aquilo que tu colocou, né? Então, ele foi completamente reformulado, mas assim, de uma forma, eu gosto muito mais de reformar do que obra nova, né? Então é uma coisa que me instiga muito mais a transformar aquilo em outra cara, que te mostre que tu teve ali, que tu trabalhou ali. E atualmente o apartamento tem um espaço gourmet, logicamente tem uma mesa de jantar ampla para comportar muitas pessoas. Aqui o estar com lareira e TV, tudo bem setorizado, organizado, lindo, elegante. A cozinha também é ampla, né? Hoje em dia a gente não tem cozinhas que tu tem uma mesa de refeições na cozinha. E ela segue o estilo de branco para dar essa amplitude. Então a gente usou um revestimento com textura, mas branco, para ele também manter esse estilo mais clean, assim. Bom, a área íntima teve que ter um estudo teu bastante particular de cada membro da família e é bastante personalizado para que realmente mantivesse, preservasse a privacidade única, né, de cada um dos moradores. Estilo, né? O estilo também, exatamente. Vamos começar pela suíte master, porque houve também uma intervenção de obra para ampliar e ficou maravilhosa. A intenção da suíte era que ela ficasse mais ampla e que possibilitasse um espaço para trabalho. Ambos são advogados, então seguidamente traz alguma tarefa para casa. Então tem um lugar para trabalho no dormitório, onde possibilita que alguém trabalhe sozinho. E a gente fez um closet, né? Tu entra, passa por um closetzinho e ele segue dando continuidade dentro do quarto. Então ele está integrado com o quarto. Ficou um quarto com bastante armário, sem ficar uma coisa pesada. Ficou bem interessante também. Bastante suave, relaxante, a atmosfera. As cores são interessantes, né? Em tons beges. A cliente tem essa coisa de cores neutras, de cores calmas. Então a gente procurou manter o estilo deles, né? Tentando chegar num consenso, porque das crianças cada um tinha um estilo. O menino gosta muito do Homem-Aranha e queria coisas com teia. Então a gente tentou ver alguma coisa que puxasse para isso, que desse.
Ela já queria coisas mais alegres, não queria infantil, queria uma coisa bem teen. Bom, nós estamos aqui na Macrovision, eu estou aqui com Suelen Ribeiro e Ana Carolina Leimer. E após a visita ao showroom, nós, é claro, vamos conversar sobre automação. Suelen, vou começar contigo, porque eu quero saber, assim, diante de um projeto e quando os clientes estão naquela fase de definições, em que se tem que conversar muito e chega a hora de propor automação. Como é que funciona isso? Como é a aceitação? E o que se pede mais nessa fase de desenvolvimento? Então, Larissa, essa questão da automação, eu abordo de uma maneira que ela vem para facilitar a vida do cliente. Hoje em dia, todo mundo tem pouco tempo para fazer tudo, né? As mulheres não ficam mais do lar como antigamente, que se dedicavam. Então, é realmente um facilitador que os clientes podem ter. Então, a gente sempre procura apresentar, sim, para os clientes tudo que a automação abrange, desde uma automação mais simples, seja ela apenas num home, como também automação mais completa, tratando-se de iluminação, da segurança da casa, enfim, do controle de persianas, do controle da climatização da casa. Então, por mais que muitas vezes o orçamento não comporte naquele momento, a gente sempre procura deixar o cliente a par do que ele pode fazer. Porque acontece, sim, das pessoas terem curiosidade ou, de repente, de quererem, sim, investir naquele momento, ou deixam para uma segunda opção, no primeiro momento investe-se, enfim, no mobiliário da casa e deixa para uma segunda etapa, que é muito comum também, que, claro, né, acaba sendo um investimento um pouquinho mais, digamos, mais acima do esperado, mas todo esse valor investido, com certeza, ele volta em benefício para o cliente. E é importante ter profissionais para fazerem isso, justamente porque há necessidade de haver previsões, né? Para, de repente, deixar as esperas já para que futuramente se possa fazer esses investimentos. Como é que funciona isso? Porque é complicado tu pensar numa intervenção de obra para deixar para mais além. Como é que entra o profissional na hora desse convencimento? Então, na realidade, a gente busca, desde o início, desde o contato inicial com o cliente, fazer um estudo junto com ele sobre as expectativas e a necessidade do cliente, apresentando a possibilidade da automação, da estruturação do próprio home theater, né? O sistema de cinema em casa, enfim. Então, fazendo esse estudo com o cliente, a gente já faz algumas previsões de projeto, deixando então essas esperas adequadas para o tipo de sistema dentro do perfil e expectativa desse próprio cliente. Então, lógico, as esperas de instalação elétrica, normalmente, e para que comporte todo o sistema eletrônico e de tecnologia que vai ser utilizado. Então, complementando também com relação às esperas, Larissa, é importante ressaltar a possibilidade, sim, pelo tipo de tecnologia aplicada, a possibilidade de nós adequarmos um espaço já existente para essa tecnologia, né? Para a tecnologia da automação, usando então o sistema wireless e instalação de home. Suelen, quais são as solicitações mais comuns e o que vocês, como especialistas em arquitetura, em design, o que vocês também sugerem na hora para agregar o dia a dia, seja em questão estética ou segurança, enfim? Então, são infinitas possibilidades quando a gente fala de automação, né? Mas a solicitação mais comum é do cliente, do casal, querer assistir um cinema em casa, literalmente, né? Então, essa questão do home theater na sala, tem clientes que gostam, né, de ter esse equipamento até no quarto, que é onde eles se sentem mais confortáveis, onde eles preferem assistir um filme a dois. Então, essa é uma das solicitações, assim, ao menos ao meu ver, uma das campeãs. Claro, e agregada a elas vem, né, a questão da iluminação, da dimerização, da criação de cenários, que facilita bastante. A gente tem usado também, colocamos num recente projeto, o sistema da biometria. Então, né, ou seja, a pessoa não precisa mais da chave para acessar a casa. E juntamente com esse sistema, tem toda uma questão de iluminação, de cenários, né, que a pessoa entrou na casa
Então, a automação já foi criada para quando ele chegar, já estar com as luzes acesas, já ligar a TV, o ar começar a climatizar. A gente trabalha também com o sistema Lift, né? Que a gente usa tanto para TVs quanto para bar, que é um sistema que a gente esconde, digamos assim, né? Num vocabulário bem popular. A gente esconde o equipamento, seja a televisão, seja o bar, enfim. E em algum momento ele surge, né? Num simples toque do botão ele surge. Então a gente compõe com um design de um móvel legal e faz todo um diferencial, né? Também para criar um clima e também para ter assunto, né? É verdade. Suelen, Ana Carolina, adorei o bate-papo. Muito obrigada e até uma próxima. Agora que você já conferiu nossas matérias, que tal ganhar presente? Para concorrer a um belo exemplar do Anuário Elite Design 9, corra agora para a internet e envie e-mail para contato@transitearquitetura.com.br com o nome das 2 profissionais que participaram desse programa. As 5 primeiras pessoas que enviarem os nomes corretos serão presenteadas com um livro cada. O e-mail é contato@transitearquitetura.com.br. Corre lá e fique na torcida! E hoje nós ficamos por aqui. Mas você já sabe, para continuar com a gente, basta acessar o transitearquitetura.com.br ou ainda curtir nossa página no Facebook. Semana que vem estamos de volta e eu, é claro, conto com sua presença. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, BG Colchões, Casa e Revestimentos, Essenza Casa e Jardim, Casa Bonita, Favorita Quintino e Elite Design.